A graça e a paz do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Que bênção estarmos na casa do Senhor. Você que está voltando de férias, eu quero dar as boas-vindas aos que já estão por aqui. Que bênção estarmos congregados nessa manhã na casa do Senhor. Dizem que as coisas aqui na região da Bahia, em Salvador, começam depois das férias. Isso é realidade para alguns. Na verdade, muitos de nós estamos aí lutando dia a dia, mas com certeza para você também que teve um tempo de férias, seja bem-vindo novamente à casa do Senhor. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 5. Evangelho de João, capítulo 5, eu vou tentar ser bem objetivo. Eu tenho 35 minutos para fazer um sermão e ministrar a Santa Ceia. Então, vamos tentar ver se aqui acontece um milagre, segundo os milagres que nós estamos vendo aqui na palavra do Senhor. Evangelho de João, capítulo 5, nós faremos essa leitura do versículo de número 1 ao versículo de número 18. Evangelho de João, capítulo 5, do versículo 1 ao versículo de número 18. Assim nos diz a palavra do Senhor. Passadas estas coisas, havia uma festa dos judeus, e Jesus subiu para Jerusalém. Ora, existe ali, junto à porta das ovelhas, um tanque chamado em hebraico Betesda, o qual tem 5 pavilhões. Nesses jazia uma multidão de enfermos, cegos, coxos, paralíticos, esperando que se movesse a água, porquanto um anjo descia em certo tempo, agitando-a. E o primeiro que entrava no tanque, uma vez agitada a água, sarava de qualquer doença que tivesse. Estava ali um homem enfermo, havia 38 anos. Jesus, vendo-o deitado e sabendo que estava assim há muito tempo, perguntou-lhe: queres ser curado? Respondeu-lhe o enfermo: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada, pois enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Então lhe disse Jesus: levanta-te, toma o teu leito e anda. Imediatamente o homem se viu curado e, tomando o leito, pôs-se a andar. E aquele dia era sábado. Por isso disseram os judeus ao que fora curado: hoje é sábado, e não te é lícito carregar o leito. Ao que lhes respondeu: o mesmo que curou me disse: toma o teu leito e anda. Perguntou-lhe eles: quem é o homem que te disse: toma o teu leito e anda? Mas o que fora curado não sabia quem era, porque Jesus se havia retirado por haver muita gente naquele lugar. Mais tarde, Jesus o encontrou no templo e lhe disse: olha, que já estás curado, não peques mais, para que não te suceda coisa pior. O homem retirou-se e disse aos judeus que fora Jesus quem o havia curado. E os judeus perseguiam Jesus, porque fazia estas coisas no sábado. Mas ele lhes disse: meu pai trabalha até agora, e eu trabalho também. Por isso, pois, os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque não somente violava o sábado, mas também dizia que Deus era o seu próprio Pai, fazendo-se igual a Deus. Vamos orar ao Senhor. Ó Pai, ministra aos nossos corações nessa manhã com a Tua palavra. Nós precisamos desse alimento. Ele é essencial para nosso sustento espiritual. E nós te louvamos porque assim o Senhor preservaste a Tua palavra e nos permitiste nesta manhã, ó Pai, meditarmos nela e não somente meditá-la, mas ter a certeza que o Teu Espírito Santo é poderoso para aplicar aos nossos corações e transformar as nossas vidas. E essa é a nossa certeza e a nossa dependência, o qual fazemos no nome de Cristo Jesus. Amém. Irmãos, nós iniciamos uma série de sermões há 2 domingos atrás, onde nós primeiramente falamos do primeiro sinal. A série de sermões são os sinais de vida. A estrutura do Evangelho de João é uma estrutura em que os primeiros capítulos
a primeira estrutura do livro de João fala sobre os 7 milagres de Jesus. Se você ler o Evangelho de João, do capítulo 1 até o capítulo de número 12, você vai ver exatamente uma estrutura em que João, de uma forma intencional, ele descreve 7 milagres. E esses 7 milagres são chamados os sinais do Evangelho. E esses sinais, eles são essenciais e vitais para a vida cristã. Tanto é assim que o objetivo do Evangelho de João, quando nós lemos o último capítulo, nós vamos entender, e João vai dizer isso claramente, que aquele Evangelho, o Evangelho de João, foi escrito para que nós pudéssemos crer que Jesus verdadeiramente é o Filho de Deus. É muito importante essa afirmação de João, porque João, quando escreve esse Evangelho, ele escreve esse Evangelho também para nós cristãos. O Evangelho de João não é um Evangelho simplesmente para quem não conhece o cristianismo, para quem não conhece o Evangelho, mas o Evangelho de João é um Evangelho escrito também para a igreja, para que nós possamos nos submergir, para que nós possamos ir mais profundo, ir além da nossa vida cristã e conhecer mais e mais acerca de algo que é eterno, que é infinito. Então, para nós crescermos espiritualmente na vida cristã, para nós sermos fortes e estar preparados para toda e qualquer situação, nós precisamos do Evangelho. Paulo define isso muito bem quando ele diz: eu não me envergonho do Evangelho, por quê? Porque é o poder de Deus. Quando ele está dizendo isso, ele está fazendo essa afirmação, dizendo que o Evangelho de Jesus Cristo transforma todas as coisas. Então, quando eu tenho uma visão clara do Evangelho, é como se eu usasse os óculos. E esse óculos que eu uso é capaz de ver todas as coisas tais como elas são. Porque a nossa natureza pecaminosa, ela não nos permite nós enxergarmos e ver a grandiosidade e as maravilhas do Evangelho. Mas quando nós conhecemos o Evangelho, nós somos capazes de enxergar a vida tal como ela é. Então, o primeiro sinal do Evangelho de João está falando acerca do poder de Deus de transformar todas as coisas. Esse foi o primeiro sinal que nós falamos, quando nós pensamos sobre a água transformando-se em vinho em um casamento. O segundo sinal é um sinal de que a salvação é pelo poder de Deus, que transforma todas as coisas. O segundo sinal está falando que a salvação é pela fé. Jesus para curar, Deus para manifestar o seu poder nas nossas vidas, Ele não precisa nos tocar fisicamente. Ele pode fazer isso à distância, porque Ele é onipresente, Ele é onisciente, e isso tem a ver com a essência da nossa vida cristã. Nós não vivemos por aquilo que nós vemos, mas nós vivemos por aquilo que nós não vemos. E qual seria o terceiro sinal? Esse texto que nós lemos nessa manhã vai nos falar acerca de uma verdade essencial da vida cristã, porque vai nos falar acerca da graça. A salvação, ela é pela graça. Tudo aquilo que Deus fez foi pela graça, e isso não é mérito de nenhum de nós. Quando nós entendemos a doutrina da graça, quando nós entendemos o Evangelho, e o Evangelho nos fala que a salvação é pela graça, porque ele é um dom de Deus, como nós lemos no texto da liturgia nessa manhã, em Efésios, dizendo que não vem de vós, mas é o quê? Dom de Deus, é graça sobre as nossas vidas. Isso transforma todas as coisas. Isso muda a maneira como nós olhamos, porque inclusive essa verdade, irmãos, é uma verdade que traz esperança para a humanidade. Essa é uma verdade que traz esperança para a igreja, porque constantemente na vida cristã nós nos deparamos com as nossas limitações, nós nos deparamos com o nosso pecado, nós nos deparamos com a nossa incapacidade de ser plenamente fiel a Deus em todas as coisas. Constantemente estamos vendo os nossos erros, as nossas incoerências, os nossos pecados, aquilo que nos afasta de Deus.
Mas essa graça, ela é o que sustenta não somente os crentes, mas ela sustenta também toda a humanidade, porque nós não somos destruídos pelo pecado, porque a graça de Deus paira sobre a face da terra. E esse texto nos mostra exatamente essa verdade, e nos traz a esperança, e nos mostra aqui nessa manhã, que Jesus é a fonte dessa graça. Jesus é a fonte dessa esperança para a igreja, para a humanidade, para mim e para você nessa manhã. E esse texto nos vai mostrar aqui na história desse homem que estava 38 anos esperando por um milagre. Há 38 anos esperando pelo milagre. E ele estava ali em uma fonte. Ele estava ali numa espécie de piscina, que diz a passagem bíblica e descreve que tinha mais ou menos, era como um pentágono, tinha 5 lados diferentes. E aquele homem estava ali juntamente com outras pessoas enfermas, limitadas tanto quanto ele, e ele há 38 anos estava esperando por um milagre do lado daquela fonte. Mas ele não conhecia ainda a verdadeira fonte de esperança. E nesse texto aqui nós vamos ver que Jesus é a fonte da nossa esperança. E por que Jesus é a fonte da nossa esperança? Porque a esperança da igreja, irmãos, nasce do trono de Deus. A esperança da igreja nasce da eternidade. Se você observar o texto do versículo 1 ao versículo de número 5, você vai ver que naquela época em que Jesus se aproxima daquele lugar de enfermidade, é como se Jesus estivesse se aproximando em um hospital público de Salvador. Eu me lembro, eu trouxe minha mãe aqui, ela fez uma cirurgia da tireoide, e teve que tirar a tireoide. Eu tirei foto, disse, tem essa foto, e eu estava revisando essa foto. E eu me lembro que quando eu trouxe minha mãe para fazer uma cirurgia aqui num hospital de Salvador, e quando abri o portão do hospital, uma quantidade de gente entrou, e eu estava com ela ali, e a nossa esperança é que ela pudesse ser atendida. Olhamos para esse retrato. E vejamos pessoas ali em situações terminais, esperando um horário para fazer a cirurgia. Pensemos em pessoas que estão ali, lutando, com medo, sem saber o que vai acontecer, se o dia de amanhã vai ter uma esperança ou não. É exatamente isso que está acontecendo aqui no texto. Aqui no texto está uma multidão. O texto está dizendo, observe o versículo número 3. Nestes jazia uma multidão de enfermos. E que enfermos eram esses? Cegos, coxos e paralíticos. Eles estavam ali diante de uma realidade social de miséria. Diante de uma realidade social em que eles não tinham como solucionar os seus problemas. Quando nós olhamos para o contexto da cidade, nós vemos um contexto extremamente hostil. Nós vemos problemas de corrupção. Nós vemos problemas nos serviços públicos. Nós vemos problemas no serviço de saúde. Nós vemos desigualdades sociais. Nós vemos consequências da pobreza. Nós vemos pessoas que não têm acesso a oportunidades de trabalho. Nós vemos a insegurança no meio da cidade. Nós vemos a violência no meio da cidade. Então, esse texto aqui é um retrato muito claro do que é a graça, do que é o Evangelho. Porque esse poço aqui se chama Poço de o quê? De Betesda. O que é que significa Betesda? O que é que significa a palavra Betesda? Ali a ideia era a casa da misericórdia. Betesda é como o poço da misericórdia. O que significa misericórdia? Misericórdia é você colocar o coração em meio à miséria do seu próximo. Isso é você ter misericórdia.
é a junção de duas palavras, miséria e córdia. É você colocar a córdia, o seu coração, na miséria da humanidade, do seu próximo. E é exatamente isso que Deus faz, que o Evangelho faz. O Evangelho vem ao nosso encontro. O Evangelho, irmãos, vem ao nosso encontro em meio à miséria. O que esse texto está mostrando aqui é algo extremamente maravilhoso acerca do plano de Deus de salvação. Porque quando Jesus vai àquele lugar que Jesus visita, irmãos, é o lugar menos provável que ele poderia fazer. Porque aquela época, observa o versículo de número 1, diz o texto, passadas estas coisas, havia uma festa dos judeus, e Jesus subiu para Jerusalém. Pensemos aqui no Carnaval de Salvador. Pensemos aqui na época de feriado em que vem visitantes de todos os lugares do mundo para visitar aqui essa festa folclórica de Salvador aqui. Mas imaginemos que você veio para essa festa, mas em vez de você ir para essa festa, você foi para um hospital público. Você foi para um hospital, um lugar em que as pessoas estão sofrendo, estão necessitando de algo. Jesus fez exatamente isso. Jesus foi em uma festa religiosa. E nessa festa religiosa, Jesus vai ao lugar onde as pessoas estavam sofrendo, onde as pessoas estavam passando necessidade, onde as pessoas precisavam de ajudas. E é exatamente isso que a graça de Deus faz. Deus vem em meio à miséria. Deus vem em meio à situação onde Ele vem não porque há um mérito em nós. Ele vem não porque nós merecemos. Ele vem não porque nós somos melhores do que ninguém. Mas Ele vem porque a sua graça é soberana. A sua graça é eterna. E esse texto mostra exatamente isso. A iniciativa não foi do homem. A iniciativa foi de quem? De Jesus. A iniciativa foi dele. A ocasião ele veio na festa. Ele foi em um lugar específico. Ele marcou o dia específico. Era o dia menos improvável. Porque era o dia sábado. Onde não podia se fazer milagres. Onde não podia se trabalhar. Mas ele chega naquele dia. E a quem? Uma pessoa supersticiosa, que não conhecia Deus, e o Senhor a visita. Portanto, essa graça de Deus, essa fonte de esperança, ela nasce da eternidade. É um plano eterno de Deus. E o que é que isso tem a ver comigo e com você nessa manhã? Irmãos, nós precisamos abraçar essa graça. Nós precisamos entender essa verdade. Nós precisamos abraçar essa verdade na nossa vida com responsabilidade. E nós precisamos abraçar essa graça do Senhor que se manifesta nesta manhã nas nossas vidas. De escutarmos a sua palavra, de ser abençoados por ela e de ter a certeza que temos o Deus que atende às nossas orações. Mas esse texto nos mostra aqui, em segundo lugar, que essa fonte de esperança, irmãos, em primeiro lugar, ela é uma fonte que nasce do trono de Deus, porque Jesus vem ao nosso encontro. Mas o texto nos mostra também que Jesus vem ao nosso encontro e Ele alivia o nosso desespero ou a nossa desesperança. Ou seja, essa presença de Jesus, ela é saradora. Essa presença de Jesus, ela é terapêutica. Observe o versículo de número 6 e diante, e nós vamos ver algo interessante nessa passagem. Jesus, vendo-o deitado e sabendo que estava assim há muito tempo, perguntou-lhe: queres ser curado? Olha que pergunta que Jesus está fazendo aqui no texto. Será que Jesus está... Que pergunta assim que talvez uma pessoa que está doente, esperando uma cura há 38 anos, num lugar
em que ele estava se sentindo ali sem esperança, desesperado, buscando uma oportunidade para tocar naquela água, com um pensamento supersticioso, e chega Jesus e pergunta para aquele homem: você quer ser curado? Isso aqui é interessante no texto, porque aqui Jesus está ministrando não somente uma cura física, Jesus está ministrando também uma cura emocional e espiritual. Muitas vezes, irmãos, nós estamos enfermos, não da doença que nós temos, mas nós estamos enfermos da enfermidade. É a enfermidade da enfermidade. É como se nós começássemos a nos auto-lastimar. É como se nós estivéssemos enfermos e nos acostumamos com aquela enfermidade e passássemos a viver a vida condicionado a essa enfermidade como se nós estivéssemos sãos. E Jesus está fazendo a pergunta àquele homem: você quer ser curado? E essa pergunta é uma pergunta extremamente importante para a igreja. Porque muitas vezes nós estamos enfermos espiritualmente e nós temos acesso ao trono de graça. Nós temos acesso ao Deus Todo-Poderoso. E Ele, na sua infinita bondade e na sua infinita graça, Ele muitas vezes tem que nos perguntar para que nós voltemos à razão. Porque muitas vezes agimos de forma irracional. Você quer ser curado? Porque para ser curado, primeiro precisa querer. É isso que Jesus está dizendo. Mas observe no texto a resposta daquele homem. Versículo de número 7. Respondeu-lhe um enfermo: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada, pois enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Olha só a afirmação desse homem, é importante porque mostra um pouco do que é a nossa atitude. Nossa atitude, muitas vezes, não é que Jesus é capaz de resolver o nosso problema. Nós não queremos que Jesus resolva o nosso problema. Nós não queremos que Jesus nos cure, mas nós queremos que Jesus nos ajude a nós nos curarmos. Você consegue entender essa diferença no texto? Aquele homem não acreditava, ele não cria que Jesus era poderoso para curar. Mas ele precisava de uma ajuda, de alguém que o tomasse e o levasse no tanque para que ele fosse curado quando agitasse a água. Olha só a afirmação, leamos mais uma vez. Respondeu-lhe o enfermo: Senhor, não tenho ninguém que o quê? Me ponha no tanque quando a água é agitada, pois enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Aquele homem ainda não conseguia ver Jesus como Deus. Ele via Jesus como uma pessoa séria, bondosa, generosa, que queria ajudá-lo a ser curado. E muitas vezes nós agimos também assim com Deus. Nós temos a nossa agenda, nós temos a nossa família, nós temos os nossos recursos, nós temos as nossas decisões e pensamentos acerca da vida. E às vezes nós não queremos nos submeter à vontade de Jesus e crer que a vontade dele é melhor que a nossa, mas nós simplesmente oramos a Deus e dizemos ao Senhor: Senhor, me ajuda a fazer isso. Porque eu preciso fazer isso. Mas a pergunta é: você realmente precisa disso que você acha que precisa? Mas observa a resposta de Jesus. Então lhe disse Jesus. O que foi que Jesus lhe disse? Levanta-te e anda. Eu não vou lhe pegar pelo braço. Eu não vou lhe ajudar, eu vou lhe curar. Porque não depende de nós, depende de quem? Dele. Constantemente nós estamos querendo voltar ao centro. Nós estamos querendo depender de nós mesmos. Nós queremos estar no controle. Mas a vida cristã não está baseada em nós. Está baseada naquilo que Jesus
fez por nós. Isso é o Evangelho. Isso é o verdadeiro Evangelho. Aquele homem estava doente da sua própria enfermidade. A resposta dele é muito clara nisso. A resposta daquele homem, irmãos, é uma resposta que ele diz o seguinte, versículo número 7, não tenho ninguém que me ponha no tanque. Aquele homem começa a reclamar da vida. E em seguida, ele diz o seguinte, quando a água é agitada, pois enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Então ele coloca a culpa na circunstância, na condição que ele está, ele se coloca como menos que os demais, mas Jesus está dizendo a ele, levanta-te, toma o teu leito e anda. Alguns comentaristas dizem que aquele homem, ele era coxo, mas ele piorou de coxo para paralítico. Ele conseguia caminhar, ele conseguia se movimentar, mas a sua estagnação foi tão grande que ele já não era mais capaz de se mover. Ele já não era mais capaz de se movimentar, porque ele se estagnou, ele se paralisou. E na vida, muitas vezes, acontece exatamente dessa maneira. Nós entramos em um estado de estagnação. Nós nos alimentamos da nossa enfermidade. Nós nos achamos o patinho feio. Nós nos achamos que sofremos mais que os demais. Mas esse texto, Jesus está desafiando aquele homem a vencer a sua enfermidade. Porque aquela enfermidade era uma enfermidade espiritual. E é exatamente isso o que o Evangelho faz. A graça de Deus, ela se manifesta sobre nós, não simplesmente nos curando fisicamente, vindo ao nosso encontro, mas ela também vai transformando o nosso coração. É por isso que uma das evidências do verdadeiro crente não é simplesmente vir à igreja, mas é a transformação que o Evangelho produz na vida daquele que foi alcançado pelo Evangelho. A graça de Deus é uma graça que transforma. Mas eu quero, em último lugar, para avançarmos aqui, que nós vejamos nesse texto, que essa fonte de graça, ela nasce na eternidade, porque Deus vem ao nosso encontro. Ela vai curando as nossas feridas, porque Jesus vem para transformar as nossas vidas, mas ela sempre vai nos levar para Cristo. Ela vai nos levar para uma obra de redenção e de restauração espiritual. Se você observar no texto, você vai ver que o que Jesus está querendo dizer para aquele homem é que a esperança da igreja, é que a esperança do cristão, é que a esperança da humanidade é Jesus. Ele é a esperança. É isso que o texto está mostrando. Esse texto aqui é extremamente cristocêntrico, porque nessa passagem bíblica aqui, a partir do versículo 10, você vai ver uma dinâmica diferente. Você não vai ver somente a cura, mas você vai ver o que aconteceu depois da cura. Não sei se você já leu algumas passagens, e algumas passagens bíblicas mostram simplesmente a cura, e depois continua falando sobre outra história. Esse texto aqui não. Esse texto dá continuidade e nós vamos ver 3 momentos diferentes nessa passagem bíblica. O primeiro momento aqui é quando o paralítico se encontra com os judeus, os religiosos, do versículo 10 ao versículo 13. Por isso disseram os judeus ao que fora curado, hoje é sábado e não te é lícito carregar o leito. Ao que lhe respondeu, o mesmo que me curou me disse, toma o teu leito e anda. Perguntaram-lhe eles, quem é o homem que te disse, toma o teu leito e anda? Mas o que fora curado não sabia quem era, porque Jesus havia retirado por haver muita gente naquele lugar. Se você observar no texto, aquele homem, depois de ser curado, o que aconteceu? Ele não agradeceu Jesus. Você não vai ver em nenhum momento ele agradecendo. Você vai ver ele tomando o leito dele e ele saiu andando. Segundo lugar, aquele homem
não sabia quem era Jesus. Porque os fariseus, os religiosos, chegam para aquele homem e falam: por que você está carregando o seu leito? Aqueles homens religiosos, eles não observaram que um milagre havia acontecido, mas eles simplesmente olharam o fato daquele homem estar carregando o seu leito. E aquele dia era sábado, e sábado não se podia carregar nada. Há uma dramática nesse texto aqui. E essa dramática desse texto nos mostra o seguinte: que muitas vezes o homem é capaz de experimentar da graça de Deus na sua vida e não ter o coração transformado, e não conhecer o Evangelho. Aquele homem não agradeceu, ele não sabia quem era Jesus, mas muitas vezes é possível que nós sejamos pessoas religiosas, que nós estejamos na igreja, que nós supostamente estejamos servindo a Deus, mas não tenhamos o foco verdadeiramente na obra que Deus está fazendo na humanidade. Muitas vezes a igreja, irmãos, perde o foco. Em vez de nós nos concentrarmos nas vidas das pessoas, em vez de nós nos concentrarmos na realidade espiritual das pessoas, em vez de nós estarmos preocupados em fazer discípulos de Jesus, nós estamos preocupados muitas vezes com o proselitismo. Nós estamos preocupados em simplesmente ter uma visão religiosa. E é exatamente isso que está acontecendo com esses líderes religiosos no texto. Mas o texto mostra que Jesus vai ao templo. E quando Jesus vai ao templo, ele encontra quem? Ele encontra o que foi curado e ele encontra os religiosos. Observe o versículo número 14. Mais tarde, Jesus o encontrou no templo e lhe disse: olha, que já está curado, não peques mais, para que não te suceda coisa pior. O texto está dizendo que Jesus o encontrou no templo. O que é que isso significa? Que Jesus estava buscando aquele homem. Porque se ele foi encontrado é porque Jesus estava buscando. E Jesus o encontra no templo. E Jesus o repreende. Fala: você foi curado. Tenha cuidado e não peques mais. Tenha cuidado e não peques mais. Mas a atitude dos religiosos e daquele homem é impressionante. Porque, infelizmente, o pecado se potencia muitas vezes. E todas as vezes que a igreja se junta com o mundo, a religião se junta com o mundo, se potencia para se afastar de Deus e expulsar Jesus da igreja. Olha só o que é que diz o versículo de número 15. O homem retirou-se e disse aos judeus que fora Jesus quem o havia curado. E os judeus perseguiam Jesus porque fazia estas coisas no sábado. Aquele homem, depois de ver Jesus o curando, Jesus o exortando, o que é que ele fez? Ele foi lá e denunciou Jesus para as autoridades religiosas, para que Jesus fosse preso, para que Jesus fosse crucificado. E aqueles homens vão até Jesus para o inquirir, para o acusar. E Jesus dá uma resposta muito importante, que eu gostaria de terminar com isso nessa manhã. O versículo diz, 17. Mas ele lhes disse: meu pai trabalha até agora e eu também. O que é que Jesus está dizendo nesse texto aqui? O que Jesus está dizendo para esse texto, para as autoridades daquela época religiosas, para aquele homem que havia experimentado da graça? Primeira coisa que Jesus está dizendo, que ele é Deus.
Porque quem é que tem autoridade para trabalhar no dia de sábado? É Deus. Somente Ele tem autoridade para trabalhar no dia de sábado. Essa era a regra dos judeus. Somente Deus tem o poder de violar o sábado. E Jesus está dizendo: meu Pai trabalha e eu também trabalho. O que esse texto está dizendo é que o homem não é capaz de impedir a obra de Deus. A obra que Deus tem para fazer na vida da sua igreja, a obra que Deus tem para fazer na tua vida, não pode ser impedido por ninguém. Em outra passagem bíblica diz: agindo Deus, quem impedirá? É isso que Jesus está dizendo nessa passagem bíblica. E é isso que nós precisamos crer nessa manhã. O que Deus tem para fazer na vida dessa igreja, o que Deus tem para fazer na tua vida, o que Deus tem para fazer nessa cidade de Salvador, não é a violência, não é a política, não é as limitações sociais. Nada pode impedir o que Deus tem para fazer. Porque Ele veio para salvar. E Ele veio para salvar o que estava perdido. Mas nós precisamos, irmãos, abraçar essa graça. Nós precisamos entender essa graça. Porque do contrário, nós vamos ser ou como aquele paralítico que está experimentando da graça, mas não experimentou da verdadeira salvação, ou nós vamos ser religiosos que falam de Deus, que defendem de Deus, mas não experimentam essa graça e não sabem quem é Jesus. Em que grupo você está nessa manhã? A minha oração é que para a sua esperança não esteja em outra coisa, senão em Cristo. Porque a esperança é Cristo. E esse é o sinal. Esse é o sinal que Jesus está nos ensinando. A salvação é pela graça. A salvação é pela graça. Infelizmente, aquele homem não entendeu que o verdadeiro milagre não era a cura da sua paralisia física. Aquele homem não entendeu que a verdadeira cura era a sua paralisia espiritual. Mas a minha oração nessa manhã é para que você vá mais profundo. É para que você experimente a verdadeira cura, a graça irresistível, que nós presbiterianos sempre falamos com muita alegria e orgulho no coração. Que Deus nos abençoe. Senhor, abençoa a Tua palavra pregada aqui nessa manhã. Tem compaixão de nós diante da nossa miséria, Senhor. Que o Teu milagre possa se manifestar desde o Teu trono de graça sobre as nossas vidas. E que o Senhor venha realmente trazer essa esperança para o contexto qual nós vivemos. E que o Senhor nos ajude, ó Pai, a ser transformados por esse Evangelho, a ser alcançados por Ele. Nós te pedimos isso, no nome de Jesus.